Esse apartamento que você está vendo agora, do jeito que ele está hoje, foi comprado por um preço abaixo do mercado. Mas isso só vai ficar claro se a reforma não sair do controle. Porque daqui a alguns meses, esse apartamento vai se provar uma compra muito inteligente ou vai se tornar um erro caro. E antes de qualquer obra começar, eu quis registrar tudo exatamente como está agora. Sem maquiagem, sem esconder o problema, sem romantizar a reforma. Vocês estão vendo esse apartamento com menos de 24 horas desde que o antigo proprietário saiu. Exatamente do jeito que ele deixou. E daqui menos de uma hora já chega a equipe de obra para começar a reforma com o meu projeto. Ao longo desse projeto, eu vou te mostrar o quanto eu paguei, quanto custou para reformar, onde deu para economizar, onde não deu, e no final, se essa compra realmente aumentou meu patrimônio ou se for só mais um imóvel bonito, mas que não se paga. Mas antes de falar do depois, precisa primeiro olhar com calma para o antes. Esse é um apartamento de 3 quartos aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, dentro de um condomínio com área de lazer completa. Piscina externa, piscina com raia, academia, salão de festas, quadra, parquinho, brinquedoteca. Esse tipo de condomínio tem muita liquidez, mas só se o preço final fizer sentido. E é aí que a reforma começa a ser decisiva. Esse imóvel não apareceu por acaso. Durante 5 anos, eu morei literalmente na rua dos fundos desse prédio. Passava em frente ao muro quase todos os dias e não fazia ideia de como era o condomínio por dentro. Não via portaria, não via área comum, não via nada. Quando vieram os filhos, eu e a minha esposa começamos a buscar condomínios com mais estrutura e descobrimos que o prédio do lado tinha tudo aqui dentro. Nossa ideia inicial foi simples: mudar para esse condomínio. Mas não apareceu nenhuma oportunidade de compra naquele momento. Então ajustamos o plano e viemos morar de aluguel, enquanto buscávamos uma boa oportunidade de compra. E é aqui que começa uma parte importante que quase ninguém mostra. Durante os primeiros meses, a gente não estava só morando aqui, a gente estava estudando o condomínio, entendendo as diferenças de preço entre unidades reformadas e não reformadas, apartamentos mobiliados versus não mobiliados, qual lado tinha mais sol, qual tinha mais barulho, quais torres eram mais desejadas, quem eram os vizinhos problemáticos, quem não era. Quando você compra um imóvel com desconto, você abre mão de escolha. Eu não escolhi a melhor vista, eu não escolhi o sol da manhã, eu não escolhi o andar ideal e eu não escolhi o vizinho perfeito, mas eu escolhi o preço. Além de observar o mercado, eu conversava com vizinhos, falava com a administração tentando entender quem estava vendendo antes de chegar na imobiliária, procurei imóveis com débito de condomínio, olhando processos judiciais, olhei todos os IPTUs de todas as unidades, ver se alguém tinha IPTU atrasado para tentar uma negociação mais vantajosa, olhei histórico de negociações antigas. Se alguém comprou um apartamento há poucos anos pagando caro ou um preço de mercado, essa pessoa dificilmente vai querer ouvir uma proposta ou vender com o desconto que eu busco. E mesmo fazendo tudo isso, em algumas semanas eu olhava portais quase todos os dias, e em outras, cansado de não ver nada de novo, olhava bem menos. Até que aconteceu algo curioso. Perto de completar 2 meses que eu estava morando aqui, conversando com uma garotinha na piscina, conversa vai, conversa vem, percebi que ela morava no apartamento que eu tinha visitado, logo na primeira semana do condomínio. Na época, o preço estava acima do que eu buscava, mas mesmo assim eu quis visitar o apartamento e quando eu reconheci ela, eu comentei com a minha esposa. Lembra daquele apartamento que eu fui visitar mês passado? Ela abriu as fotos dos portais e apareceu um anúncio novo. Um apartamento recém-anunciado, com um preço interessante. Sendo morador do condomínio, pelas fotos eu consegui identificar a torre, o final do apartamento, o andar aproximado e através de detalhes como a maçaneta, o estilo da porta, a cor da porta, eu consegui limitar as possibilidades para 2 apartamentos apenas. Interfonei primeiro no errado, pedi desculpas pelo incômodo e depois já liguei no certo. No dia seguinte, pela manhã, já marquei uma visita aqui no apartamento e sentado nessa mesa aqui, com o antigo proprietário, em 30 minutos a gente fechou as condições do negócio
e encaminhou para o compra e venda. No mesmo dia ele tirou o anúncio do ar, que não chegou a ficar publicado nem 10 dias. Você pode estar se perguntando agora, eu tenho que fazer tudo isso para comprar um imóvel com desconto? Nesse caso específico sim, porque eu estava 100% focado em um único condomínio. Eu estava buscando um imóvel para morar. Se fosse um imóvel exclusivamente para revenda imediata, eu não teria vindo morar aqui de aluguel e não teria chegado direto no proprietário. Mas tem uma coisa importante, não é porque o imóvel é para moradia que eu deixo de fazer a conta. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu sei que comprando desse jeito, esse imóvel tem tudo para gerar um retorno real acima da inflação. Algo que os imóveis comprados no preço cheio raramente conseguem no médio e longo prazo. O que realmente me chamou a atenção nesse apartamento foi essa sala ampliada, integrada com a varanda. Aqui no condomínio, o apartamento que eu aluguei passou por essa mesma reforma. E pela minha experiência, nivelar conta-piso, derrubar a parede, trocar o piso todo mantendo o padrão da área interna, não é uma reforma barata. Lógico que esse apartamento não está impecável. Ele tem 19 anos, passou por uma atualização há cerca de uns 10 anos, principalmente aqui na área da sala e na suíte, mas alguns sinais do tempo já estão aparecendo. Os batentes rachados, os móveis já não estão nas melhores condições. Olha aqui um exemplo do batente rachado. Mas quem compra com preço abaixo de mercado tem que olhar diferente. Não porque está feio agora, mas porque ele pode se tornar depois. Esse apartamento foi comprado mobiliado por 2.250.000. Hoje, apartamentos semelhantes já reformados nesse mesmo condomínio foram vendidos em 2024 na faixa entre 2.600 a 2.750. Agora em 2026, eles estão sendo anunciados por algo em torno de 3 milhões. Em 2025, o único vendido nessa torre que tem a mesometragem foi justamente esse aqui. Os juros altos atrapalharam a liquidez, mas me ajudaram a negociar. E existe uma diferença relevante entre o que eu paguei e o que esse imóvel pode valer. Mas essa diferença precisa pagar tudo: reforma, os custos invisíveis, o tempo, o risco, e é exatamente isso que eu vou mostrar ao longo desse projeto. Vamos começar o tour pela sala. A reforma de 2015 que eu comentei, ela cobriu sala e suíte. Mas hoje a gente tem aqui, ó, piso bem riscado, mesas e cadeiras precisando de uma boa manutenção, essa área da churrasqueira precisando de uma atualização, e a iluminação, em geral, merece aqui uns ajustes e uma inclusão de uma automação aqui na sala para valorizar esse apartamento. Já tem ar-condicionado, o que me economiza um grande valor. Então a ideia aqui é renovar o piso, fazer raspagem no Bona, melhorar a iluminação, modernizar os acabamentos e entrar com uma automação. Na cozinha, o cenário é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Muita pastilha, algo que já não está muito em alta hoje. A iluminação não está ruim, mas dá para melhorar, para valorizar o apartamento. Precisa abrir espaço aqui para uma lava-louças, que hoje não tem espaço. E esses ajustes finos fazem diferença no custo final. Nos quartos, tem uma boa estrutura, mas os trilhos, as dobradiças precisam de uma atualização. E toda essa área interna aqui, os quartos, aqui a suíte, ó, vão ser todos completamente pintados, tá? Tem uma infiltração aqui de ar-condicionado, vindo aqui desse ar-condicionado aqui da suíte, indo para o banheiro. O banheiro dos dois é onde vai passar por mais mudanças, tá? Ele tem esse layout de pastilhas aqui, os móveis já estão um pouco desgastados, já é um layout que não conversa tão bem com o que se espera hoje em dia, tá? Ele não tá ruim, mas assim, quero colocar armários aqui, trocar, aumentar o nicho ali do banheiro para agregar valor. O plano é reformar para agregar valor, para aumentar a liquidez. Não é uma reforma para ficar 100% do meu gosto pessoal. É pensando em aumentar o patrimônio. Sabendo que em algum momento esse imóvel provavelmente pode ser vendido ou alugado.
Ao longo dessa obra, eu vou registrar tudo: os erros, os acertos, quanto eu gastei, as decisões difíceis, os custos que aparecem do nada e as soluções que economizam dinheiro. Esse é só o começo. Daqui a algumas semanas, esse vídeo vai ter uma continuação, um antes e depois real, com números, as decisões certas e erradas, e vai responder a pergunta: essa reforma valorizou e aumentou o meu patrimônio ou foi só uma estética cara? Se você quer acompanhar essa transformação do começo ao fim, deixe um comentário dizendo qual parte da reforma você quer ver com mais detalhes. Se você quer aprender a identificar imóveis com potencial antes da reforma começar, esse projeto inteiro vai mostrar exatamente isso.